Tudo bom, alunos do sétimo ano? Aqui quem está falando é o professor Jones Poubel. Gostaria, nesse momento, falar sobre os 5 reinos e vírus. Então vamos entender um pouco mais dos 5 reinos, aonde pertencem os seres vivos. Então nós temos aí essa imagem que mostra essa divisão, aonde nós vamos entender a origem dos 5 reinos. Então, começando de baixo para cima, nós temos quem? Bactéria, reino Monera. Do lado esquerdo, nós temos os protistas, tanto do lado esquerdo como do lado direito, que são os seres que evoluíram. Observe que do lado esquerdo, nós temos uma ramificação para o reino Plantae, e do lado direito, nós temos uma ramificação para o reino Fungi. Observe que, seguindo, nós temos a ramificação para o reino Animalia. Então, tudo que foi originado de seres vivos, Então, nós temos o estudo da evolução, que tenta comprovar essa evolução dos seres vivos, mostrando que a origem de toda a ramificação de vida na Terra, começa assim nos reinos mais simples, que seriam o reino mais simples, a bactéria. Então, essa ilustração apresenta os reinos e as possíveis ramificações de evolução desses seres vivos, tá bom? E para entender um pouco melhor os 5 reinos, nós temos aí, reino Monera ou procarioto, que é composto por quem, gente? As bactérias. Então, são seres procariontes unicelulares, incluindo quem? No caso de unicelulares, as algas azuis, tá? Então, nós temos aí o reino Monera, que é de extrema importância dentro dos 5 reinos. Reino protista, composto por todos os organismos eucariontes unicelulares. Nós temos dentro dos protistas os seres que são os protozoários e as algas, Então, nós temos todos esses tipos de seres que existem no reino protista. E aí nós temos que observar que no reino protista, os organismos são eucariontes unicelulares. Já no reino Monera, os organismos são procariontes unicelulares. Então, preste atenção nessa distinção. Os procariontes, como a gente já estudou, não possuem núcleo definido, um material genético espalhado dentro do citoplasma. Já o reino protistas são células eucariontes, onde o núcleo ele já está definido, ele possui uma membrana que circula, tá bom? Então, nós vamos ver alguns exemplos de protistas mais para frente. Reino Fungi, que é o reino dos fungos, e eles podem ser macroscópicos ou microscópicos, Então, fungos possuem estruturas celulares eucariontes e são heterotróficos, quer dizer o quê? Se alimentam de outros organismos, principalmente mortos. São conhecidos como alguns bolores, de pão, mofo, orelha de pau, leveduras e cogumelos. Esses são alguns exemplos do reino Fungi. Reino vegetal ou Plantae, reino das plantas, organismos imóveis que usam energia solar. Fazem o quê? Fotossíntese, para obter energia, pois as moléculas inorgânicas são utilizadas. Lembrando que as células do reino vegetal possuem parede celular que é feita de celulose. Reino animal são seres eucariontes complexos e móveis, porque fazem movimentos. São heterotróficos também, precisam se alimentar de outros seres vivos. E nós temos dentro do reino Animalia, esponja, equinodermos, vermes, moluscos, insetos, peixes, mamíferos, aves, répteis, anfíbios e crustáceos. Fazem parte do reino dos animais, tá bom?
Então nós vamos entender um pouco mais o que seriam os reinos, principalmente Monera, protista e fungo, tá bom? Falando do reino Monera, nós temos bactérias e cianobactérias que realizam fotossíntese, chamadas de algas azuis. Então, as cianobactérias são seres procariontes unicelulares, tá? E pode ser encontrado em todos os ecossistemas da Terra. Importante para a saúde, então nós temos bactérias que são importantes para a saúde, para o meio ambiente e economia. Pode ser encontrada em meio ao mar, água doce, solo, ar e inclusive no interior dos seres vivos. Ao contrário dos vírus, as bactérias são sensíveis a antibióticos. E também existem vacinas e soro para o tratamento para quem acaba adquirindo uma doença causada por bactérias. Alguns exemplos da importância das bactérias: decomposição, então decompõe matéria morta, pode provocar doenças. Em processos industriais, na fabricação de lactobacilos, no caso, utiliza o lactobacilo, que é uma bactéria, para transformar o leite em coalha. Ciclo do nitrogênio, graças às bactérias, consegue absorver o nitrogênio da atmosfera e fazer o quê? Fazer com que as plantas, através dessa simbiose da bactéria que absorve o nitrogênio da atmosfera, junto com as raízes da planta, possam desenvolver as plantas. E engenharia genética é utilizado também bactérias para produzir substâncias como insulinas e hormônios de crescimento. Falar um pouquinho aí sobre algumas doenças causadas por bactéria: tétano, coqueluche, tuberculose, hanseníase, sífilis, leptospirose. São algumas doenças causadas por bactérias. Todas elas possuem tratamentos. Falar agora um pouquinho dos protistas. Então, são células eucarióticas, né? Então, alguns protozoários, eles são formados por células proeucarióticas, né? Não podemos confundir aí. Eucarióticos são células que possuem núcleo. Então, os protozoários, eles executam essas funções dentro do seu corpo. Possui tecidos, órgãos, sistema de locomoção e pode também ser pluricelulares. Então, temos protozoários dentro do reino protista que são unicelulares e seres que são pluricelulares. Algumas espécies de protozoários: rizóides, flagelados, esporozoários e ciliados. Esses são alguns protozoários que pertencem ao reino protista. E aí nós temos as imagens desses protozoários, né? Então nós temos aí os ciliados, rizópodes e flagelados. Algumas doenças causadas por protozoários: a amebise, doença de Chagas, bem comuns em nossas regiões do Brasil, esses tipos de doenças. Temos aí malária, toxoplasmose, tricopaníase, outras doenças causadas por protozoários que pertencem ao reino protista. Agora nós temos no reino fungi, que são os fungos. Os fungos são compostos por ínfas, que são filamentos de células que formam uma rede chamada de micélio. Então, observem aí na imagem a linfa, né, que é a parte do cogumelo aí, e dentro do solo existem os micélios. Este se estende até o alimento e realiza a absorção dos seus nutrientes. Então, nesse exemplo, ele está no solo, mas se tiver algum alimento, tiver em tronco de uma árvore, vamos dizer assim, o micélio que consegue absorver os nutrientes. Então, ele está dentro dessas estruturas. O que aparece, né, é a ínfa e a estrutura reprodutora de um fungo. Tá? No exemplo, aí nós temos o cogumelo. Uma imagem aí de um fungo. Conforme eu falei, dentro da madeira está o micélio. Essa é a parte onde que se juntam os micélios
e forma a ínfa e a parte reprodutora do fungo, que é a parte externa, chapéu, muitas vezes chamado. Outros exemplos, muito observado na natureza, a gente encontra com esses exemplos na natureza, lembrando que cogumelos não são feitos para comer, se você encontrar na natureza, achar que pode comer. São algumas espécies específicas que pode ser alimentada, então não é qualquer um que você acha que você pode pegar e comer. E alguns alimentos também se utiliza o fungo para produzir certo tipo de queijos e alimentos no qual é possível a participação do fungo. Nesse tipo de queijo que nós temos aí, essa parte esverdeada seria um fungo específico para caracterizar esse queijo, que é um alimento muito apreciado. E aí nós finalizamos aqui essa parte dos 5 reinos, e nós temos aí ainda o reino animalia e o reino plantae, que nós vamos deixar para falar em outra hora, mas pertence aos reinos, aos 5 reinos, conforme o início da apresentação. Vamos agora falar sobre outra estrutura que existe também, que vem causando doenças, como o Covid-19, que pertence aos vírus. Nós temos aí os vírus. Então, os vírus são seres simples, pequenos, né? Formados basicamente de uma cápsula, onde envolve um material genético. Pode ser DNA, RNA ou os dois juntos. Então, tem uma sigla em latim de vírus que significa fluido venenoso ou tóxico. Usada também o virion, uma partícula viral que estiver fora da célula hospedeira. Então, quer dizer, o vírus está fora da célula, ele existe no ambiente, como a gente está vendo pela propagação do Covid-19, e que ele precisa de uma célula hospedeira entrar numa célula para se reproduzir e mandar maiores quantidades de vírus para se espalhar no ambiente. Então, por esse motivo que a gente está tendo esse avanço do coronavírus ou Covid-19 em todo o mundo. E as pessoas com comorbidades, pessoas que não conseguem lutar contra a invasão desse vírus, acabam morrendo, como vem ocorrendo aí em nosso mundo. Nós temos aí certos tipos de vírus que causam doença, vírus da cachumba, varíola, retovírus, vírus da gripe. São vários vírus que podem provocar doenças e também atacar certos tipos de certos tipos de alimentos, como verduras, né? Outras bactérias, legumes. Então são vírus que podem atacar insetos e assim por diante. Então os vírus sempre são existentes em nosso território. E uma pergunta que sempre é feita, né? E vírus? Seres vivos ou não? E aí nós vamos seguir essa resposta para ter esse entendimento. Então, vírus não tem qualquer atividade metabólica quando fora de uma célula hospedeira. Então, diferentemente dos seres que estão nos grupos dos reinos, os vírus não possuem essa atividade metabólica. Os outros seres vivos que pertencem aos reinos possuem essa atividade metabólica. Eles não podem captar nutrientes, então eles não são heterotróficos ou muito menos autotróficos. Utilizam energia e realizam qualquer atividade, então não tem como produzir energia e outra atividade. Eles se reproduzem mais diferentemente de células. Então as células da bacteriana se dividem ao meio. Então nós temos essa diferença muito grande de vírus para os outros seres vivos. Os vírus, para replicar seu material genético, precisam invadir outras células. Invadindo, ele consegue liberar seu material genético. Seu material genético toma conta do aparato metabólico da célula que ela invadiu
que passa a ser uma célula hospedeira, e aí ele consegue replicar seu material genético de uma forma mais rápida e matando a célula que ele invadiu. Tá desse jeito que vem ocorrendo a transmissão das doenças virais, principalmente o Covid-19. E aí nós temos algumas doenças causadas por vírus: resfriado comum, cachumba, raiva, rubéola, sarampo, hepatite A, B, dengue, poliomielite, febre amarela, varicela ou catapora, meningite viral, herpes, condiloma e AIDS, que é o vírus HIV. Sabemos que a vacina é a única forma de combate aos vírus, porque a gente cria imunidade. Então, por esse motivo que precisamos da vacina para criar imunidade contra a invasão de vírus em nossas células. Sendo assim, finalizo a explicação sobre os 5 reinos e vírus. Tá bom, alunos? Obrigado e não deixe de marcar lá na descrição do vídeo a escola e a turma. Tá bom? Obrigado.